Salve, meus bebês! Tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou trabalhar um tema que eu venho tentando evitar, porque de fato é uma figura muito asquerosa e infelizmente agora não vai ter como. Eu vou ter que trabalhar isso porque diz respeito ao atual momento que o país enfrenta, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o botão de pânico do bolsonarismo. Mas antes, quero que vocês assistam esse vídeo aqui. Assistam aí, a gente já fala, olha. Que nós não queremos que o homossexualismo continue como uma prática belo e moral. Isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os que... Tá? Bom, como vocês sabem, esse é o deputado Nicolas Ferreira e eu vou começar essa análise dizendo o seguinte. Primeiro que ele está mentindo aí. Em 2019, o STF, que é a nossa Corte Constitucional, a última instância da nossa ordem jurídica, equiparou o crime de homofobia e de transfobia ao crime de racismo, a Lei 7.716, em 2019. Isso. Então não é verdade que você pode dizer, você pode criminalizar a homossexualidade. Ele utiliza outro termo, mas eu não vou repetir. Você pode criminalizar a homossexualidade como ele está fazendo aí. Pouco me importa o que diz a Bíblia, que é o argumento que ele utiliza. Pouco me importa o que eventualmente diga qualquer outro livro religioso ou qualquer outra doutrina religiosa. Se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você professa sua fé através de uma religião de matriz afro, o que quer que seja, você tem que ser respeitado, mas você não pode esperar que a república vai se organizar com base nas suas crenças individuais. O Estado é laico, ele tem uma Constituição, ele tem um Código Penal, ele tem um Código Civil, ele tem um conjunto de regras que organiza o funcionamento da república. Então, pouco me importa qual é a sua religião, eu te respeito, só que você não pode esperar que o país vá funcionar de acordo com o que diz o livro que você tem como cerne da tua crença religiosa, tá bom? Eu vou começar por aí. Mas o motivo desse vídeo de hoje é analisar como o bolsonarismo e a extrema-direita, de uma forma mais integral, se organizam com base fundamentalmente em 3 pilares. E como esses 3 pilares estão sendo utilizados para acionar o módulo pânico do bolsonarismo, que, como vocês sabem, tem a sua principal liderança política na figura do Jair Bolsonaro, enfrentando um julgamento que pode terminar com a sua prisão. Essa semana, a gente teve o STF aceitando a denúncia que foi organizada pelo Paulo Gonet, o procurador-geral da República, com base nos indícios que foram reunidos pela Polícia Federal para tornar o Jair Bolsonaro e outros 7 dos seus asseclas réus no processo que vai julgá-los por tentativa de golpe de Estado, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa armada, entre outras coisas, tá bom? E aí, a gente vê o bolsonarismo muito assustado, começam-se a acionar os mecanismos aí que vocês acabaram de ver com o Nicolas Ferreira. Não sei exatamente de quando é esse vídeo, mas é um método recorrente de como o bolsonarismo se sustenta e a forma como eles intensificam esse tipo de estratégia toda vez que eles sentem que a coisa está
apertando, tá bom? Muito bem, gente. Então vamos começar. Como eu digo, são 3 pilares. Tá? O pânico moral, primeiro deles. Tá? O populismo penal, o segundo. E o dogma religioso. E eu vou mostrar para vocês como o pânico moral é sobretudo contra membros da comunidade LGBT, como o populismo penal é principalmente contra a nossa juventude negra, contra brasileiros, pretos e pardos, e como o dogma religioso é fundamentalmente contra as mulheres, tá bom? Vamos começar aqui com o pânico moral, porque principalmente o Nicolas Ferreira, ele é um cara que utiliza o pânico moral dessa forma aqui, ó. Né? É isso aí que ele utiliza para incutir o pânico moral nas pessoas. Para dizer que existe uma tentativa de transformar todo mundo em gays, basicamente, aquela história da mamadeira de piroca, que existe uma cultura orientada para isso, que um ataque muito forte contra as pessoas transgênero, né, o que você está vendo aí, e o que no fim do dia isso resulta é a intensificação da morte das pessoas, dos membros da comunidade LGBT. O Nicolas, nessa ocasião, que vocês estão vendo aí, quando ele vestiu essa peruca e deu um tom de piada, dizendo que ele queria ser chamado de Nicole, tenta dizer que eu estava só fazendo um ponto, não existem consequências mais sérias, o que não é verdade. Né? Porque a gente sabe que quando figuras como Nicolas Ferreira se comportam dessa maneira, isso ganha ressonância junto à própria população e você coloca um alvo nas costas das pessoas trans quando ele faz isso. Quando ele fala de lésbicas, gays, enfim, qualquer membro da comunidade LGBT, o que ele está fazendo é colocando um alvo nas costas dessas pessoas, e a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata membros da comunidade LGBT. Um dos países que mais matam membros da comunidade LGBT. Né? O número, para vocês terem a noção, de mortes violentas de pessoas LGBT no Brasil, cresceu 13,2% no ano passado, em comparação com o ano anterior. Esses números são do Observatório do Grupo Gay da Bahia, o GGB, que é uma organização super antiga, acho que é a mais antiga, não governamental, da América Latina, e esse levantamento é feito há 45 anos. Né? Então é um negócio sério, dá conta de homicídio, de latrocínio, de suicídio e de outras causas. Segundo esses dados dessa ONG, o Brasil teve 291 pessoas que foram mortas da comunidade LGBT, foram mortas no ano passado, isso 34 a mais do que em 2023, quando esse número teve em 257. Tá? Então fica muito claro que quando o Nicolas Ferreira utiliza o pânico moral, o Nicolas Ferreira e todo o bolsonarismo de uma forma mais ampla, o alvo predileto é a comunidade LGBT. Não tenho a menor dúvida disso. Tá? Porque ele não vai, por exemplo, utilizar pânico moral com base em qualquer estrutura que afete, por exemplo, empresários corruptos. Né? Gente que, por exemplo, burla a licitação pública, superfatura contrato e tal. Então, existe um público preferencial e muito específico que é diretamente afetado quando ele utiliza o pânico moral. E isso custa vidas humanas. Não tenham a menor dúvida. Tá? Primeiro pilar dessa estrutura de pânico do bolsonarismo
segundo o qual o Nicolas Ferreira se orienta aí, e o que ele está utilizando, é o pânico moral. Em seguida, o que a gente tem é o populismo penal. E assim como o pânico moral, o populismo penal também tem um público preferencial. Porque, veja, quando o Nicolas utiliza o pânico moral, ele não, como eu disse, ele está falando de um público muito específico. Quando ele utiliza o populismo penal, ele também está falando de um público muito específico. Quando ele coloca essa abotoadura de gravata em formato de fuzil, ou quando ele utiliza esse tipo de coisa, segurando um fuzil nas mãos, pode parecer que existe aí uma mensagem de combate ao crime de forma dura, porque, veja, é compreensível que uma parcela significativa da nossa população se torne presa fácil para esse tipo de discurso. A gente vive uma crise permanente de segurança pública no país, né? Na qual 40, 45, 50, às vezes até 60 mil pessoas são assassinadas por ano, e são números de guerra, e é compreensível que uma pessoa que compre um celular em 20 vezes e tenha esse celular roubado no ponto do ônibus, indo ou voltando do trabalho, vá se revoltar e vá se tornar uma presa fácil para o discurso do bandido bom é bandido morto. Mas o discurso do bandido bom e do bandido morto, do senhor Nicolas, da extrema-direita e do bolsonarismo, não se aplica para qualquer bandido. Não se aplica, por exemplo, para os condenados pela invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Não se aplica para as pessoas que tentaram dar golpe de Estado no Brasil, tentaram abolir o nosso Estado democrático de direito. Não se aplica. Para essas pessoas, o bolsonarismo e figuras como o Nicolas entendem que tem que valer o devido processo legal. Veja que curioso. Para essas pessoas, eles advogam em pró dos direitos humanos. Aí eles são a favor dos direitos humanos, tá? Então, quando ele utiliza o populismo penal, segura um fuzil na mão e diz que bandido bom é bandido morto, de quem que ele está falando? Não é? Ora, eles estão falando da nossa juventude negra. Por quê? Hoje, no Brasil, eu trouxe dados aqui para vocês do Anuário de Segurança Pública. Esse é o cenário do nosso sistema prisional. Não é? Pelo menos do compilado até o fim de 2023. Esse dado foi apresentado em 2024, de 2024 ainda não saiu. Eu atualizo isso assim que a gente tivesse material mais atualizado. Então, a gente tinha 852 mil pessoas encarceradas. E é muito próximo disso, os dados atuais, tá? 19,7% estão em programas de laborterapia, que é utilizar o trabalho como processo de reabilitação. 69,1%, quase 70% de todo nossa população carcerária, composta por negros, sobretudo jovens, até 30 anos, 72%, e homens, 86%. Então, quando o senhor Nicolas Ferreira utiliza o populismo penal assim ou assim, basicamente o que ele está fazendo é colocar um alvo nas costas de homens, jovens, pretos e pardos, da nossa juventude negra. Não, eu sou a favor do combate ao crime, porque eu sou um político que utiliza, sou forte. Não. Tem uma abordagem muito clara e tem um público-alvo muito determinado nesse sentido. Então veja que eu falei para vocês que a extrema-direita e o bolsonarismo utilizam 3 pilares, 3 dimensões centrais. Tá? Vocês lembram? Pânico moral, populismo penal
e dogma religioso. Até aqui eu mostrei para vocês como o pânico moral afeta principalmente membros da comunidade LGBT e o populismo penal afeta principalmente a nossa juventude negra. Né? Qual que é o último, terceiro e último pilar que eu trago nessa análise? O dogma religioso, segundo o qual o senhor Nicolas Ferreira também organiza toda a sua proposta política. E o dogma religioso afeta, sobretudo, as mulheres. Porque, invariavelmente, as igrejas, as doutrinas que se valem do dogma religioso de uma forma mais agressiva, pregam que a mulher tem que ser submissa ao homem. Você nunca vai ver o contrário. Eles usam de subterfúgios para te dizer que a mulher, por um motivo ou por outro, tem que ser submissa aos homens. Então, é curioso notar como, por exemplo, isso vai absolutamente ao encontro do que o Bolsonaro disse enquanto era, ao longo da sua carreira na política, mas enquanto ele era presidente da República de uma forma mais incisiva. Olha só. Eu comecei mostrando para vocês como o pânico moral afeta sobretudo a comunidade LGBT, não? Não é por acaso que o Jair Bolsonaro diz que ele preferiria ter o próprio filho morto num acidente de carro caso o filho dele fosse gay. Né? Em seguida eu mostrei para vocês como o populismo penal afeta sobretudo a nossa população negra. E eu disse que é compreensível a aderência que uma parcela gigante da população brasileira tem com isso. O populismo penal. O cara não quer ter o celular dele roubado. E se a gente quisesse ter uma discussão mais séria sobre segurança pública, a gente teria que rever a nossa política antidroga, o nosso processo de encarceramento em massa, que serve como recrutamento para as facções criminosas, e a gente teria que rever o artigo 144 que discorre a respeito das forças policiais. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu vou convidar um especialista no assunto para fazer uma entrevista aqui no canal. Tá bom? Então é óbvio que quando a população sofre tanto as agruras de uma guerra civil, que é isso que basicamente, números reais de guerra civil é isso que a gente vive, o populismo penal vira um tema maravilhoso para angariar apoio político. Né? Não é à toa que a gente tem esse tipo de coisa ou esse tipo de coisa. Né? Mas o que acontece aí é que o populismo penal ele está invariavelmente organizado contra jovens negros. Né? Não é à toa que isso acontece. E por fim, conforme eu já demonstrei com dados aqui com vocês, e por fim o dogma religioso também está sempre colocando as mulheres num ponto de inferioridade. E aí, como eu disse para vocês, o Jair Bolsonaro disse que preferiria ter o próprio filho morto no acidente de carro caso o filho fosse gay. Ele utilizou arrobas para falar de negros, né? Tratando seres humanos como animais, e ele disse que a própria filha é fruto de uma fraquejada dele no momento da concepção. Parece coincidência que esses ataques contra LGBTs, nossa população negra, e as mulheres, sobretudo através desse tipo de fala e do dogma religioso, seja o cerne da abordagem tanto do Nicolas Ferreira quanto do Jair Bolsonaro? Parece coincidência isso? Não, né? É óbvio que isso faz parte de uma estrutura mais ampla do próprio bolsonarismo e que isso vai ser utilizado nesse momento como o botão de emergência do próprio bolsonarismo. Não tenho a menor dúvida. Todas as vezes que o bolsonarismo perceber que a coisa está apertando, que o Bolsonaro vai ter que responder pelos crimes que ele cometeu, ou que as suas principais figuras políticas estão perdendo força,
caras como Nicolas Ferreira vão começar a vender esse tipo de fumaça. Invariavelmente, anotem, através de pânico moral, de populismo penal e do dogma religioso. Não tem outra alternativa. Invariavelmente é isso que o bolsonarismo faz. E, infelizmente, tem muita gente no Brasil que compra essa fumaça do Nicolas Ferreira, que é um garoto que parece assim, que recebeu um tipo de procuração direto, assinada de próprio punho por Jesus Cristo. Por quê? O quanto ele fala em nome de Jesus Cristo não é brincadeira. Gostaria de saber se o Nicolas recebeu um tipo de procuração de Jesus para falar em nome de Jesus, porque eu não sou religioso, não tenho nenhuma religião, mas me parece que Jesus Cristo falava de amor, de compaixão, de perdão. Tudo o que figuras como Nicolas, Jair Bolsonaro e o bolsonarismo rechaçam. O Nicolas e o bolsonarismo falam de racismo, de xenofobia, de transfobia, de misoginia, de intolerância. Ou seja, é radicalmente o oposto do que diz a mensagem de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, tem muita gente que se diz cristã e que se alinha com esse tipo de coisa aí, tá bom? A gente vai ver muito disso, principalmente com a iminência da prisão do Jair Bolsonaro, tá? Gente, por hoje é isso, era isso que eu queria trabalhar com vocês. Se você gostou do vídeo, clica no sininho, inscreva-se no canal, torne-se membro, compartilhe com os seus amigos e amigas para aumentar aqui o alcance do nosso conteúdo, tá bom? E fiquem bem, beijo grande para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.